nós temos seguido nos domingos à noite por essa série, guiados como estrutura pelo livro de um teólogo holandês do século passado chamado Herman Bavinck, As Maravilhas de Deus. A ideia e a verdade é que a gente se maravilhe com Deus. Você já ficou encantado com Deus? A gente precisa se encantar com o Senhor. Na verdade, a gente se vira, ama, se devota, tudo aquilo que a gente fica encantado, que é para nós desejável, belo, profundo. Então a nossa santa expectativa é que, especialmente aos domingos à noite, essa vontade, esse desejo, essa expectativa de sermos encantados por quem Cristo é, por sua palavra, por nossa herança reformada, por nossa doutrina, também deságua no nosso coração, no nosso jeito de viver, pensar as coisas, transforma a gente por completo. E a gente trilhou até aqui uma jornada de pensarmos aspectos da nossa teologia, ou seja, do pensar sobre Deus, literalmente, ao passo que todos nós somos teólogos à medida que a gente pensa a nossa relação com Deus. Mas a gente fez isso até agora, sem especificamente começar de forma cronológica o caminho da redenção através das Escrituras Sagradas. Nós já falamos sobre o ser de Deus, nós já falamos sobre conhecer a Deus, sobre revelação geral na natureza, na criação, que estampa quem Deus é, mas como ela não é suficiente para nos salvar, então a gente também tem a revelação especial de Deus, a sua palavra, contando a sua história. Todas essas questões já foram abordadas aqui, mas agora nós vamos começar de verdade, lançando os fundamentos para o começo da história bíblica e sistema a sistema, ou seja, grupo de doutrinas a grupo de doutrinas, nós vamos começar a passar por elas para entender então, de modo rico, profundo, não para saber demais, mas para viver melhor o que nós cremos, segundo as Escrituras Sagradas. Então é preciso lançar mão essa noite do começo, e o começo tem muito a ver com a gente. Eu queria que você lembrasse uma figura que Michelangelo pintou. Coloca aí pra gente, e provavelmente você lembra ela. Você já viu? Quem já observou isso em algum lugar? Esse é um afresco. Afresco é o que é pintado no teto, e não numa tela ou em outra mídia, mas no teto. Michelangelo, um artista, pintou na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, junto com outras imagens de Gênesis, entre outras, essa, chamada A Criação de Adão, e terminou em 1512, um pouquinho antes da Reforma Protestante. A Igreja Católica estava talvez no seu auge, principalmente se a gente pensar naquilo que tange a sua influência e riqueza. E então, nessa capela, nas construções e estruturas da Igreja Romana, Michelangelo é contratado pelo Papa Júlio para pintar essa figura que virou algo da cultura pop, inclusive. A gente vê isso em tudo quanto é lugar, de diversas formas, não é? Uma pintura renascentista. O que te chama a atenção? A gente tem de um lado Adão, isso é clássico dessa época, todo musculoso, bonito. Ele está confortável, seu braço não está nem esticado, não é? E do outro lado, a gente tem uma representação de Deus, caricata até, mais velho, mas também imponente, se esticando no momento que quase é a hora do toque. Lembrando a gente aquele momento onde Deus sopra o fôlego de vida e faz do homem muito mais do que uma massa de células e de interações biológicas. Quando a gente olha para cá, a gente tenta pensar sobre quem nós somos. Quem você é? Você já fez essa pergunta? Ou, de modo mais abrangente, o que a humanidade é? Michelangelo, que não era só pintor, mas era também escultor e fez outras esculturas maravilhosas. A escultura de Davi, por exemplo, o rei Davi, de mais de 5 metros, com uma precisão de detalhes,
físicos, então ele conhecia muito bem a anatomia do homem, ele era um observador da humanidade. Um artista por excelência faz isso. Mas nem Michelangelo conseguiu pensar e esgotar o que é a humanidade. E eu quero falar com você sobre isso essa noite, se você nunca pensou sobre isso. Qual é a relação da humanidade como criação, começando no começo, no primeiro capítulo de Gênesis, com o seu Criador? O que o mundo tem a dizer sobre isso? O que isso muda a nossa vida de fato? Às vezes a gente começa a pensar sobre Deus meio lá na frente, sei lá, pensando em Jesus, nasceu, Natal está chegando, morreu e ressuscitou. Como essa história começa e para onde ela aponta? Isso tem um profundo significado para a gente aprender a viver do jeito certo. Então olha só, essa noite eu preciso que você se concentre. Claro, esses sermões da noite são um pouco mais densos no sentido doutrinário. Eu vou tentar ser aplicativo também de alguma forma, mas nós vamos para a Bíblia e eu quero orar antes disso, para que Deus fale ao nosso coração. Se Ele falar um pouco daquilo que está no meu coração, nós sairemos daqui, pela graça dEle, muito abençoados. Vamos falar sobre a origem da humanidade, como ela começa, guarda aí no seu coração, a essência dela, o que ela é, a sua natureza, e o seu propósito. Origem, essência e propósito. Isso tudo começa no começo. Vamos orar antes da gente ler a Bíblia? Senhor, obrigado por essa noite, por mais uma oportunidade tão bela de abrir Tua Palavra e ter diante de nós a nossa vida descoberta em uma santa expectativa, uma ansiedade boa no nosso coração, de poder descobrir sobre nós aquilo que só o Senhor pode nos contar. Hoje nós vamos falar sobre quem nós somos, qual é a nossa origem pelo menos, e tudo isso, Senhor, aponta para a Tua vontade, o Teu desígnio, o Teu desenho para nós. E como muitas vezes a gente está distante deles, Senhor, nós queremos perseguir isso pela Tua graça. Então hoje, agora, abre o meu coração, abre o coração e a mente dos meus irmãos, Espírito Santo, e ilumina a gente com a Tua verdade, e nos faz mais parecido com o ser humano perfeito e ideal, o Teu Filho Jesus. É para isso que nós nascemos, é para isso que vivemos. Nós queremos perseguir isso essa noite mais uma vez, nesse tempo curto que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, o versículo 26 então. Gênesis 1, do versículo 26 até o versículo 31. Eu não vou expor esse texto de cabo a rabo, mas nós vamos tomar ele como base para o que nós vamos compartilhar. O versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis diz o seguinte: Então disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. Quem é o homem? E quando eu digo homem, nessa mensagem eu quero dizer humanidade. Do contrário, eu vou especificar o que é a humanidade. O que é esse ser que em muitos aspectos parece com outras coisas que existem, mas em tantos outros
é completamente diferente. Está numa posição superior e elevada. Quem é o homem que produz paz, amor com as suas palavras, mas que produz guerra e que mata as suas próprias crianças? Quem é o homem? Quem é você? Vamos começar então a pensar, a partir desse texto, uma descrição que Moisés recebe já na altura em que o povo está saindo do Egito, para formar a mente e a consciência religiosa do povo de Deus, Israel, acerca de como as coisas começaram. Quem criou todas elas? Qual é o propósito delas? Qual é a essência delas? E nós começamos por aqui. Nesse versículo 26, nós temos Deus então, dizendo a origem do homem. A origem do homem é de Deus. De Deus. No versículo 26 nós lemos: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diferente de todos os outros animais e criaturas, para criar a humanidade, e essa palavra que está aqui no versículo 26, homem, significa literalmente humanidade. Adamá, Adão, significa no hebraico homem, que veio da terra, humanidade. O que Deus está criando é a humanidade, e naquele momento Adão era toda a humanidade, uma espécie distintiva, e Deus, para chamar essa espécie à existência, conversa consigo mesmo. Isso dá um tom especial para a coisa. Façamos o homem. Existe um conselho divino, pensando entre si, que é bom que isso acontecesse. Isso não aconteceu com os animais, com a terra, com os céus, com os luzeiros, e isso já dá uma indicação de que a criação da humanidade é, de fato, algo especial. Existe então, desde o começo, essa relação próxima e especial com Deus. A humanidade, entre toda a criação, é que nutre para com o Criador um tipo de relação completamente profunda e diferente, de intimidade, de deleite e de compartilhamento de virtudes, inclusive. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essas duas palavras, evidentemente, não são diferentes, tá bom? Imagem e semelhança, no frigir dos ovos, quer dizer a mesma coisa, que a humanidade é um retrato daquilo que Deus é. Ainda que não seja Deus, é separado de Deus, mas é unido a Deus, porque foi criado por Deus, para a sua glória. E o fôlego que corre nas narinas da humanidade é um ar divino. Um ar divino. Então essa é a nossa origem, uma origem grandiosa e nesse sentido superior aos animais e aos anjos também. Claro, a essa altura os anjos existiam. E os homens, a humanidade, é como os anjos? Não. É superior aos anjos. Somente a humanidade, entre todas as coisas existentes, é imagem de Deus, de modo que olhar para a humanidade é lembrar quem Deus é. Então, ainda hoje, depois do pecado, essa imagem mais desfigurada, ela não foi perdida. Se você quiser ver Deus, o mais próximo que você quiser, é preciso olhar para o lado. A humanidade é aquilo que testemunha de quem Deus é, ainda que de forma falha. E nós vamos falar mais sobre isso. Imagem e semelhança, um modelo, uma caricatura. Não como anjos, que também não são uma raça, porque eles não foram criados de um, e então esse um gerou todos. Então, a gente está, como humanidade, em descendência, não é? Desde o primeiro até o mais novinho que nasceu agora, lá no hospital, nesse momento. Os anjos, eles nascerão juntos, de modo que, se um deles cai, não caem todos. Como de fato aconteceu.
os demônios e Satanás caíram. Agora, se a humanidade cai, todos caem, porque nós compartilhamos a nossa espécie com um, que é a imagem de Deus, semelhança de Deus. Homem e mulher os criou. Tudo bem até aqui? Homem do pó da terra, do chão. Mas o homem não havia então alguém para corresponder a ele. Ele olhou para tudo quanto é coisa, todos os animais, deu nome para eles. E não tinha alguém que o correspondesse, o respondesse de modo completo, igual. E Deus então cria Eva, literalmente vida, aquela que dá vida para todos os seres humanos, para toda a humanidade. E assim é possível ter descendência, continuar espalhando a imagem do Criador. Imagem de Deus. Os dois juntos é que são imagem e semelhança. O homem sozinho, o homem macho é sozinho a imagem de Deus? Não é. E nem a mulher sozinha. Ambos, homem e mulher, testemunham quem Deus é, porque os dois têm a origem em Deus. E isso entra em contraste com outras narrativas, meus irmãos, que tentam explicar a origem da humanidade. E de fato, muitas delas existem. É uma curiosidade natural da humanidade olhar para trás e perguntar de onde eu vim. É uma grande questão filosófica, inclusive. Talvez a maior delas, uma corrente filosófica importante, é, até hoje, ainda que com menos grau e menos força, o evolucionismo. E é preciso falar um pouco sobre isso, ainda que eu não vá esgotar aqui todos os argumentos a favor ou contra, ou algo do tipo. Mas é preciso que a gente converse sobre isso. O evolucionismo é uma escola de pensamento, por assim dizer, criada por Charles Darwin, em 1859, e ele publica um livro muito famoso, um paradigma para a ciência chamado A Origem das Espécies. Você provavelmente sabe disso, onde ele postula que as espécies, e não só a humanidade, todas as espécies com vida do planeta foram evoluindo tempo a tempo numa escala gigantesca até o tempo em que nós estamos nas características de que hoje temos nós e os outros seres. Isso foi revolucionário. Claro, essa altura, o iluminismo, que é também essa corrente filosófica que dá base para que a gente, como sociedade, apreendesse tudo que é ciência e descartasse tudo que é religião, como se ciência desse conta de todos os aspectos da vida, ou como se religião também desse conta de todos os aspectos da vida e a gente não fosse seres, nós não fôssemos seres integrais e completos. A essa altura, esse livro foi recebido com muitos aplausos na comunidade científica, mas logo se tornou popular. E ele se baseia em 3 características principais. Primeiro, seleção natural. Darwin dizia que as espécies se autosselecionavam a partir das gerações. Então, aquelas que se adaptavam aos contextos desafiadores da sobrevivência, como se o mundo também fosse um mundo hostil em todos os aspectos, essas sociedades e espécies evoluíam e continuavam se desenvolvendo. Seleção natural, mas também a luta entre as espécies. Uma luta para quem sobreviveria. E aquele mais desenvolvido fisiologicamente, mas também mentalmente, por assim dizer, também tomaria o seu lugar. E por último, uma espécie de transferência de características boas e ruins de uma geração para outra. Então, se um animal tem uma doença, ele passa para o próximo animal, o seu filho, por assim dizer, seu filhote. E assim, ao longo de anos, milhões de anos, as espécies eram selecionadas. Qual é o problema com esse jeito de enxergar a criação como origem? Nós estamos falando sobre origem ainda. É que ela não dá conta de todas as complexidades que o ser humano é e que a existência também
imprime sobre as coisas. E a gente não nega o papel da ciência. Claro que não. Pelo contrário, na verdade, o cristianismo é o grande catalisador da boa ciência. Pastores, cientistas foram para o mundo fazer ciência porque entenderam o seu chamado, que nós vamos falar daqui a pouco, de vasculhar a criação. Deus mandou que assim fosse. As principais universidades do mundo, até hoje, são universidades que começaram por causa de iniciativas cristãs. Então a ciência tem o seu lugar, mas ela não dá conta, por exemplo, de explicar o que é o amor. O que é o amor? O que é a espiritualidade? Ela tem o seu lugar das coisas objetivas e que nos fazem chegar até aqui com ar-condicionado, saúde, mais expectativa de vida. Então a microevolução, ou seja, uma evolução entre a espécie, isso é incontestável. A gente se adapta ao frio, ao calor. Você sabia que os bebês têm nascido cada vez com menos siso o dente? Porque dentro de uma espécie específica, a anatomia tem percebido como essa coisa inteligente, porque Deus a criou assim, que é uma coisa descartável. Agora, a macroevolução, a evolução entre espécies diferentes, de modo que um primata ancestral pode dar origem a um homem e uma mulher complexos, que amam e dão a vida, que choram, que pensam, que escrevem. Isso não é possível. E a prática está aí para provar. Darwin não dizia que a gente veio dos macacos, como a gente pejorativamente diz. Ele dizia que tanto nós como os macacos contemporâneos atuais compartilhávamos um mesmo ancestral comum. Mas biblicamente isso é um problema, não é? Então existem problemas com essa e outras teorias, e aí eu já vou continuar aqui para a gente deixar essa pauta, que são irreconciliáveis. Problemas filosóficos, teológicos, meus irmãos, práticos. Por exemplo, não é possível identificar os fósseis. Isso é um problema para essa teoria até hoje. Ainda que ela seja recebida e respeitada, o evolucionismo nesse sentido, os fósseis que deveriam existir de espécies entre aquele ancestral primário e aquilo que ele deu origem, não existem. Então existe de um macaco, por exemplo, antigo, e da humanidade, do homem. Os fósseis desse processo evolutivo não foram encontrados até hoje, desde 1850, mais ou menos. O olho humano, por exemplo, esse órgão complexo, belo, com estruturas finas, que precisam funcionar muito corretamente, não é possível dizer que, sem algum dos aspectos do olho, o olho enxergaria. De modo que não é possível dizer também que existe um olho, em algum momento anterior, que funcionasse sem alguma característica do olho que a gente observa hoje. Não é possível existir evolução do olho. Agora, existem problemas filosóficos também, práticos. Essa teoria não dá conta da complexidade humana. Ela é, então, de fato, uma ideologia. É preciso crer nisso. E muitas pessoas creem, porque elas produzem ciência a partir de um arcabouço, de um grupo de crenças. Então, nesse sentido, a ciência pode ser uma boa ciência ou uma má ciência. Assim como a religião pode ser uma boa religião ou uma religião destruidora. Mas, principalmente, se não existiu Adão, um ser humano, e Eva, um casal único, primordial, não existe para nós salvação nenhuma. Todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento também caem se não existe um primeiro casal que de sua descendência toda a humanidade foi criada. Jesus é chamado de o segundo Adão, que fez aquilo que o primeiro não conseguiu.
E se não existe objetivamente um ser humano, chamado Adão, não existe, do outro lado, um ser humano chamado Jesus, para nossa redenção e para nossa salvação. Nós temos diante de nós um texto que é antigo e que não se preocupa em dar respostas às nossas perguntas modernas sobre as coisas, porque a Bíblia tem um objetivo, ela está contando uma história de como Deus está consertando as coisas na pessoa do seu Filho. Mas mesmo assim, olhando para esses primeiros capítulos, a gente tem respostas profundas e fundamentais de onde nós viemos e por que nós viemos de lá. Essa é a nossa origem. Diferente de animais, diferente de anjos, os animais querem ter tudo que a humanidade tem, mas a humanidade tem o que os animais têm. Eles querem mais. Não existe uma gradação entre o animal até o homem. O homem é e está numa posição elevada nesse sentido. Esse é você, pensando enquanto eu estou falando, com a sua vida e com a sua história. Essa é a nossa origem. Agora, qual é a nossa essência? Se a nossa origem é de Deus, a nossa essência é em Deus também. O texto vai dizer, no versículo 27, criou Deus o homem, a humanidade, a sua imagem. Lá, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Nós fomos criados. Nós fomos criados. E nós temos uma essência objetiva. Nós somos algo. Assim como água é H2O, hidrogênio e oxigênio. Isso é o que ela é, a sua essência. Nós somos alguma coisa e isso está gravado em quem nós somos, desde o começo. E o que a Bíblia, como palavra de Deus, que mostra como as coisas são, diz é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual era o modelo para que a humanidade? Deus. E isso é incrível, profundo demais. Essa é a nossa natureza. Aquilo que a teologia vai chamar de justiça original. Aquele estado primário que a humanidade foi criada em santidade, conhecimento e justiça. O que é a imagem de Deus, meus irmãos? A imagem de Deus é um tipo de vida que conhecimento, santidade e justiça estão funcionando do jeito certo. Isso é o nosso estado original. E isso significa dizer, é o mesmo que dizer, que a nossa relação como seres espirituais estava bem. Conhecimento do quê? Aquela altura, antes da queda, nós estamos antes do capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Capítulo 3 para frente é domingo que vem. Vamos falar sobre pecado, morte, como tudo deu errado daí para frente. Mas agora a gente está antes. E aqui, antes, o homem e a mulher tinham todo o conhecimento que era necessário para que eles vivessem bem. O conhecimento adequado. Note, eles não tinham todo o conhecimento do mundo, mas eles tinham o conhecimento suficiente para a sua vida estar harmoniosa nas suas 4 relações. A relação deles com Deus, deles com o outro, deles com eles mesmos e deles com a criação. Que é o que a gente quer o tempo inteiro. Uma harmonia nas nossas relações, porque nós somos a imagem de Deus, interativos, cheios de comunhão. A gente precisa do outro, seja lá o que o outro for. Então, eles tinham todo o conhecimento. E esse conhecimento, então, os fazia santos, separados, santificados. Eles amavam a lei de Deus, o que Deus havia dito sobre eles, sobre as coisas. Isso era bom, era suficiente. Eles amavam Deus e a sua lei. Nesse sentido, eles eram sem pecado. Não haviam pecado. Agora, presta atenção na diferença. Não pecado não significa que eles não poderiam pecar. E nesse sentido, eles não eram perfeitos ainda. Concorda? Existia um lugar
a que eles fossem elevados, e aí, então aquela imortalidade provisória, eles não poderiam morrer, aquela santidade e justiça seriam confirmadas por um teste. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Sobre um teste, uma prova. Então, quando eles estão com conhecimento adequado, santidade sem pecado, eles podem praticar uma justiça ideal. Ou seja, fazer o que deve ser feito. Justiça é fazer as coisas do jeito certo, como elas foram criadas para ser. Reto, equilibradas. Tudo que eles eram, eles faziam. E faziam bem. Isso estava em profundo equilíbrio. E essa era a imagem de Deus estampada na humanidade de forma interativa e dinâmica. Saber do jeito certo. Fazer do jeito certo. Então note que ser a imagem de Deus, meus irmãos, não é o mesmo, que pensar, literalmente. Uma árvore não pensa, então ela não é a imagem de Deus. Ser imagem de Deus não é o mesmo que reconhecer Deus. Nesse sentido, a Bíblia diz que os demônios reconhecem Deus e conhecem a Deus. E o que isso serve para eles? De condenação, porque eles conhecem e não se prostram diante de Deus. A imagem de Deus não é se a gente pensa, mas no que a gente pensa. Existe um teólogo chamado Albert Wolters que criou uma distinção muito didática, chamada estrutura e direção. Olha só que interessante. Existem coisas, bom para você usar como um teste na sua vida, tá? Existem coisas que são estruturais. Uma coluna, igual um edifício, estrutura. Reta, ela existe, é incontestável, ela está lá. Mas toda estrutura possui uma direção. É o que esse teólogo diz. E a direção pode ser positiva e negativa. Você pode apontar aquilo para uma boa coisa, ou não. Então a estrutura, faz assim com sua mão aí, vai. A estrutura é uma boa coisa. Repete, eu vou virar esses agora. A estrutura é uma boa coisa. Muito bom. Então a sexualidade é estrutura. Concordam? Está em nós. Isso faz parte de quem nós somos. Inclusive, isso é criacional. É antes da queda. Não vai ser perdido, inclusive, esse aspecto com o passar do tempo. Agora, se toda a estrutura é boa, a direção, aí você pode fazer assim, pode ser positiva, negativa. Pode agradar a Deus ou não. E se a sexualidade é uma estrutura, o que a gente faz com ela pode ser aquilo que Deus quer e criou que fosse, ou não. A gente tem responsabilidade, então, pela estrutura, na nosso comportamento moral? Não. Estrutura é. O que Deus nos chama, então, é para lidar com a direção daquilo que a gente está experimentando. A religiosidade é o quê? Estrutura. Naturalmente, os homens se voltam para Deus. Ou seja, para lá, qual Deus for. Agora, você pode usar a sua espiritualidade para fazer mal para você e para o outro. O que garante que estrutura e direção estarão alinhadas é voltar ao início e entender quem nós fomos criados para ser. Então, o homem e a humanidade, homem e mulher, lembram os dois, nós estamos falando de essência, em Deus, como imagem e semelhança, foram chamados para manifestar essa imagem de uma forma específica. E é muito sobre isso, quando você vai ler e estudar esses primeiros capítulos. A imagem de Deus não é algo subjetivo, assim, então tá bom, a gente é a imagem de Deus. Não. O que Deus deseja, desde a criação, é que a imagem fosse manifesta, mostrada. Então ele vai dizer algumas coisas. Multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre a terra. A ideia é que, assim como um rei, principalmente antigamente, lá essa época, fazia estátuas de si mesmo, espalhava pelo seu império, para conclamar sua presença,
Então ele está em Roma, mas tem uma estátua dele lá em Antioquia. E aí quando você está diante da estátua do rei, é como se você estivesse diante do rei. O que Deus fala para a humanidade como um chamado primordial é: se multipliquem, porque a minha imagem precisa se espalhar. E quando as pessoas virem vocês andando, não estátuas animadas, dinâmicas, interativas, elas vão olhar para mim e dizer: existe um Criador que ama e pensou a humanidade. Espalhem estátuas da verdadeira humanidade. Multipliquem-se para todo o globo, porque não são árvores que vão testemunhar de quem eu sou, nem animais, ainda que elas possam nos ensinar algumas virtudes, mas é o ser humano, porque somente ele é a imagem e semelhança do Senhor. E ele diz também: domine sobre todas as coisas, subjugue as coisas. Literalmente, faça cultura. No capítulo 2, que é uma versão prolongada do mesmo capítulo 1, da criação do homem, não são duas criações diferentes, mas no capítulo 2 a gente tem a criação da humanidade com mais detalhes. O versículo 15 diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar, para cultivar e guardar. Essas são as nossas duas mãos. Até hoje esse é o nosso chamado, você sabia? Isso é fazer cultura. A palavra cultura vem da palavra culto, você sabia? E o nosso culto, a nossa adoração, desde o início, é explorar o mundo, por um lado, cultivá-lo, cultivo, culto, cultura, essas palavras possuem a mesma raiz. É meio que mergulhar na terra, arar a terra, é descobrir o que tem dentro, abrir, rasgar, cultivar. Lá antigamente não tem internet e hoje a gente poder fazer uma ligação de vídeo. Isso é uma loucura, não é não? Mas isso já estava escondido na criação, nas potencialidades da criação. Então essa era uma tarefa da humanidade para manifestar a imagem de Deus. Cultivar e desenvolver a criação, de modo que ele cria e nós somos criadores, artistas, criativos por tabela, né? Mas não só cultivar, mas também guardar, proteger do mal. Olha só. E é nesse sentido que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, falharam, porque o mal adentrou aquele jardim. Eles precisavam cultivar o jardim e guardar o jardim. Você precisa cultivar o jardim e guardar o jardim. Positivamente explorar, desenvolver, fazendo planilha do Excel, ligando tomada, sendo professor, médico, ou seja lá o que for. Mas você também precisa proteger de forma negativa agora, proteger que coisas ruins que não fazem parte do plano original adentrem ao seu reino, ao seu jardim. Duas mãos. Duas tarefas que manifestam a imagem e a semelhança do Senhor. E assim o homem foi avançando. A sua condição inicial não era final, era inicial, literalmente. Era diferente do seu destino. O homem não foi criado, meus irmãos, a humanidade, como deveria continuar até o fim. O texto nos mostra, então, que existe uma condição inicial, tanto na criação quanto na humanidade, que deveria, pela humanidade, ser desenvolvida até o final, para que o destino dela fosse encontrado. E o que levaria ela do começo até o final? O trabalho. O trabalho porque Deus trabalha. E o trabalho veio antes da queda, então ele vai continuar depois, no céu. O trabalho é uma boa coisa, Deus trabalha. A questão é que nós fomos chamados para trabalhar sem que o nosso lucro, o nosso objetivo esteja na frente. Para conquistar algo. Trabalhar para receber. Não, Adão e Eva, a humanidade, porque nós estamos lá neles, nós fomos criados para trabalhar porque a gente recebeu. E nesse sentido, faz sentido trabalhar. Explorar a criação. E fazer com que dar aula, ser motorista de Uber, ser empresário, seja um jeito
de até hoje manifestar quem Deus é. Explorar a criação e desenvolver aquilo que Deus nos deu. O trabalho é cultura, sabia? Fazer cultura. Esse é o nosso chamado. Então, a nossa origem é de Deus, a nossa essência é em Deus. Qual é o nosso propósito? É para Deus. É para Deus. De modo que, como eu disse, a humanidade não foi criada finalmente para ser aquilo que desde o começo ela era. Ela precisava passar então por um teste para confirmar como seres de liberdade e confiados em Deus, aquele estado original. O final do texto que nós lemos diz que o dia da criação da humanidade foi o sexto dia, a sexta etapa, em que Deus estava trabalhando, fazendo cultura, para criar todas as coisas. O sexto dia. O dia clássico de ser gente. 6. Mas a Bíblia, recorrentemente, coloca esse número para nos lembrar que 6 tem a ver com a humanidade, mas que 7 tem a ver com quem Deus é, com aquilo que é completo, perfeito, e com descanso. Descanso. Por isso, inclusive, que o número daquela besta que vai enganar as nações é 3 vezes, completamente 6. É completamente algo virado para o egoísmo e para a natureza autorreferenciada da humanidade. Mas o 7, o dia do descanso, é o sábado. É aquilo que mostra quem Deus é. E se Deus, como trabalhador, nos compartilha a virtude do trabalho, de modo gracioso, a humanidade também é chamada para descansar. Numa proporção boa. 6:1. Ixi, isso é polêmica, agora que eu percebi, né? Não pode falar sobre isso. Escala 6:1. Mas sim, de fato, no 7º dia, no final, Deus descansa do seu trabalho, como o texto diz. Existe um descanso a ser experimentado. O 7º dia, o descanso dá significado ao trabalho. Porque se a gente só trabalha, a gente vai começar a ver que não tem sentido nisso, tá bom? Existe uma tendência, ainda que a gente goste de descansar, existe sim uma tendência, um ídolo moderno, tá bom? E presta atenção se você não está nessa. Do workaholic, daquele que trabalha e ama trabalhar, e é viciado em trabalhar. O que isso indica? Que suas esperanças estão no lugar errado. Agora, o contrário também é um problema. Se a gente nunca trabalha, a gente vai perceber na nossa experiência própria que algo está errado. O descanso para sempre não é feito para agora. É preciso trabalhar e descansar. Deus trabalha, coloca no ápice da sua criação a humanidade, e então Ele descansa, contemplando aquilo que Ele mesmo fez. Qual é o nosso descanso, gente? Para onde Deus quer nos levar, se a nossa origem está nele, se a nossa essência é dele? Nós sabemos que o mundo virou de cabeça para baixo. E aquilo que hoje é comum para nós, ordinário, na verdade, não era para ser assim. Então, quando você vê alguém falando assim, meu Deus, essa pessoa se entregou a Jesus, que extraordinário. Deixa eu te dizer, isso deveria ser comum. E entre o povo de Deus, isso é uma boa coisa, mas deveria ser normal. Uma coisa absurda deveria ser, entre o povo de Deus, alguém não se entregar a Cristo. De modo que, aquilo que a gente vive hoje, por causa da queda dos nossos primeiros pais, a humanidade então, que por causa da serpente, uma contradição de narrativas acerca daquilo que a gente é, aconteceu, e Adão e Eva escolheram a segunda narrativa da serpente, e não daquilo que Deus criou e fez e disse para eles. Nesse momento, tudo rui. A galáxia mais distante sente o impacto do pecado daquele que era a única imagem de Deus em toda a criação. E por representar só eles, a imagem de Deus, tudo cai. O capítulo 3 de Gênesis vai dizer que a própria natureza começa a clamar e criar espinhos que não existiam antes. Todo mundo geme, como o apóstolo Paulo diz, a criação está gemendo, esperando
a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos? Que nova humanidade é essa? Que povo é esse? Sendo que todos caíram no começo. Nós somos os filhos de Adão e Eva. Eles tinham liberdade para amar o seu Criador ou para rejeitar seu Criador. Afinal de contas, sendo imagem de Deus, eles não eram robôs. Deus não se relaciona com robôs. Você poderia dizer, por que Deus não cria então uma situação, não criou uma situação onde era impossível pecar? Porque Ele estaria lidando com boneco. Deus criou gente, a sua imagem, que ama, mas também tinha que ter a liberdade de rejeitá-lo, para que o amor, se fosse escolhido, fosse verdadeiro e fiel. E o que aconteceu, meus irmãos? Nós negamos o Criador, cortamos o galho em que nós mesmos estávamos sentados. E nós colhemos hoje, do mais novo que nasce, aquele que está partindo, os frutos de uma criação quebrada. Qual é o nosso sétimo dia? Qual é o nosso descanso, o nosso propósito? Se a nossa origem é Deus, se a nossa essência está em Deus, o nosso propósito é para Deus. Os catecismos vão lembrar a gente qual é o fim, o propósito principal da humanidade. É adorar a Deus e ter prazer nele, gozar nele para sempre, gozar dele para sempre. Esse é o nosso chamado. É para lá que nós estamos indo. Qual é o nosso descanso? Durante a peregrinação do povo de Israel, aquele povinho de pedras e paus que saiu do Egito, eles receberam de Deus as instruções sobre como ser gente, inclusive esse texto que a gente leu essa noite, de como todas as coisas foram criadas. E desde a criação, o homem anseia por um descanso. E não é o descanso das férias de 30 dias, e nem do sábado ou do domingo. É um descanso completo, que vai acabar com os outros descansos. É o descanso eterno. E tem muito mais a ver com trabalhar do jeito certo do que não trabalhar. Tem a ver com quem Deus é. Ele é o sétimo dia. Israel nega a lei do sábado por anos. Eles não paravam para contemplar aquilo que Deus era, o seu vizinho, o próximo. Mas Deus, depois de tanto pecado, manda o seu filho Jesus. E o seu filho Jesus é chamado de a nova humanidade. O novo homem que se levanta, andando em Israel, com os pés na terra, a mesma terra seca que sofreu pelo pecado de Adão e de Eva. Esse homem, ele morre na sexta, para ressuscitar no domingo. Enquanto o nosso trabalho, a nossa cultura, é chegar até o propósito daquilo que Deus nos fez como humanidade, pelo trabalho, não é? Chegando no descanso, agora, em Jesus, a gente para de colocar o descanso como alvo, o último dia da semana, o sétimo dia, o sábado, e agora a gente parte do domingo, o primeiro dia da semana, para começar a trabalhar. Porque tudo aquilo que precisava ser feito para resgatar a nossa humanidade, já foi feito antes da gente começar a fazer cultura. Naquele domingo de ressurreição, Deus estava começando em torno do seu eleito, do seu filho Jesus, um novo grupo, um povo que não era mais étnico, em que judeus e gregos eram os mesmos, mulheres e homens os mesmos, ricos e pobres juntos,
a nova humanidade no Messias havia encontrado seu lugar. E aqueles que se relacionam com o segundo Adão, que foi fiel no jardim, daquele que o primeiro Adão não foi fiel, esses sim, agora são chamados de nova criatura. Um novo povo. Não existiu esforço, cultura, trabalho, por milênios, que resgatasse aquele estado de justiça original, que nós fomos criados para experimentar. Mas em Jesus, essa imagem desfigurada começa a ser renovada, de fé em fé, de glória em glória, à medida que nós cremos nesse novo Adão. E por isso nós temos que nascer de novo, como ele diz para Nicodemos. Aprender a andar de novo, falar direito, como um bebê. Uma nova humanidade. E meus irmãos, como nós, povo do Senhor, temos vivido segundo a antiga humanidade. E não a nova humanidade, que já começou, não começará, ela começou. Quem crê em mim tem a vida eterna de Jesus. Ela já começou. Essa imagem, esse conhecimento, santidade e justiça podem ser experimentados e manifestos na vida daqueles que se encontraram com Cristo. E essa comunidade tem um nome, é chamada de igreja. A igreja é a humanidade ressignificada, profundamente transformada por causa do segundo Adão. E ele, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, 1 Coríntios, eu quero terminar assim, no capítulo 15, versículos 21, 22 e 45, é o ápice e o propósito daquilo que nós somos criados para ser. De modo que se você não se encontrar com o seu novo Adão, e isso não ser um encontro de um dia, mas for um encontro de uma vida, você estará inquieto. Olha o que Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente que vive. Mas o último Adão, Jesus, é um espírito vivificante. Se o primeiro Adão apenas viveu, o segundo Adão, que está aqui essa noite, ele faz viver. Ele é um espírito vivificante, não só um ser que vive. Ele pode transformar a nossa vida e aquilo que a gente tem experimentado, as nossas expectativas acerca de um mundo melhor e uma humanidade que floresça, positiva e grata. Nós não conseguimos produzir, meus irmãos, humanidade. Quem produz humanidade é o homem segundo o caráter de Cristo. Ele que quer formar em nós o seu rosto. O Novo Testamento vai dizer que Deus quer fazer de Cristo não o Filho unigênito, mas agora o Filho primogênito. Porque ele vai ser só o primeiro de muitos irmãos. A nova humanidade que se levanta para ser humanidade quando as portas da igreja se fecham. E é preciso então estampar a imagem de Deus que ainda está em nós, renovando dia após dia no nosso encontro com Cristo, até que o mundo seja tomado pela humanidade, a verdadeira humanidade dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Então, jovem, homem, mulher, marido, esposa, a não ser que vocês não tenham condições biológicas, fisiológicas, é preciso pôr filho no mundo. E não é porque o mundo está difícil que a gente diz, eu não vou arriscar colocar mais um nesse mundo perigoso. É pelo contrário, é porque a nossa humanidade é a solução para o mundo que está complexo. Serão os nossos filhos que vão transformar a nossa realidade, porque eles terão em si a sua imagem, conforme a imagem do Criador deles, renovadas em Cristo Jesus. E nós vamos avançar. E a igreja precisa crescer como um grupo, um movimento
daqueles que amam o Senhor e têm agora o seu coração renovado e participam da natureza divina, como o apóstolo Pedro disse. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Pedro disse: à medida que a gente vira um povo novo em Jesus, a gente, então, pelo Espírito, participa, olha essas palavras, participa da natureza divina. Isso começa a parecer heresia, mas é pura Bíblia. À medida que você, meu irmão, parar de procrastinar, de dar desculpas para a sua relação com Deus, você, homem e mulher, se tornará cada vez mais participante da natureza de Deus. Porque você está em Cristo. Isso é um mistério glorioso. Mas é um mistério que Deus chama a sua igreja a participar. Você deseja isso? Você deseja deixar a velha humanidade, que ainda insiste em operar no seu coração, ainda que você já tenha conhecido o Senhor Jesus? Essa é a nossa origem, a nossa essência e o nosso propósito. E é aqui, dessa forma, que Deus nos criou para viver. O que acontece depois, nas próximas páginas da Bíblia, na nossa grande história, estampada aqui nesse livro, é que nós perdemos isso. E Deus precisou insistir com a gente. Ele não nos descartou. Ele nos ama e nos ama até o fim. Porque Ele não criou um outro povo, mas Ele transformou o mesmo povo. Para a sua glória, nós fazemos parte disso. Amém? Vamos orar. Queria te convidar a ficar de pé e com o coração muito grato, louvar a Deus por aquilo que você foi criada para ser. Você, meu irmão, minha irmã, você tem um propósito. Você tem uma origem. Você não precisa buscar, não. Você tem uma origem, você tem uma identidade. Você tem uma essência. Você é a imagem de Deus. E em Jesus essa imagem vai sendo apurada. Você tem um propósito para Deus. Para Deus. De Deus. Em Deus. E para Deus é tudo sobre Ele. E Ele compartilha com a gente da graça de sermos chamados filhos do Criador.